Essa história vai te comover. Fique até o final e se surpreenda. 5 anos. 5 longos anos. Era o tempo que James percorria a mesma estrada, de segunda a sexta, para o trabalho. Aquele trajeto já se tornara uma extensão dele, como o relógio no pulso ou as chaves no bolso. Os mesmos quilômetros, as mesmas árvores, a mesma monotonia. No entanto, havia algo que sempre lhe chamava a atenção. Um cachorro, parado no mesmo ponto da estrada, no quilômetro 53. A primeira vez que o viu, não pensou muito. Um cachorro à toa, pensou, desviando os olhos para se concentrar no rádio. Mas à medida que os dias viravam meses e os meses se tornavam anos, a figura daquele animal persistia, sempre sentada, sempre na mesma posição, à beira da estrada. James começava a se perguntar: por que ele estava ali? Seria de alguma fazenda nas redondezas? Um cão solto, talvez? Um dia, a curiosidade foi mais forte que a pressa. Ele encostou o carro. Ei, rapaz! Chamou enquanto se aproximava devagar, tentando soar amigável. O cachorro levantou a cabeça e o olhou com desconfiança. Seus olhos pareciam antigos, cheios de segredos que James não conseguia desvendar. O rabo que ele esperava ver balançando ficou imóvel. Está tudo bem, garoto, continuou James, dando mais alguns passos, mas parou quando o cão rosnou de leve, um aviso para não se aproximar mais. James suspirou e voltou para o carro. No retrovisor, viu o cachorro voltando à sua postura habitual, sentando-se novamente, como se sua única tarefa na vida fosse vigiar aquele pedaço de estrada. Nos dias seguintes, James começou a se aproximar um pouco mais, sempre falando com o cão de longe, oferecendo algum pedaço de pão, um biscoito ou até um pouco de água. O cão comia, mas nunca deixava que James chegasse muito perto. Havia algo naquele comportamento que o intrigava. Cães abandonados tendem a procurar comida, a vagar por aí, mas aquele parecia estar esperando algo. Os meses passavam e James, já acostumado com o ritual, parava quase todos os dias, numa tentativa lenta e pacífica de ganhar a confiança do cachorro. Certa manhã de outono, a névoa espessa cobria a estrada e o ar estava impregnado de um cheiro úmido de terra. James, agora acostumado a ver o cão sempre no mesmo lugar, parou como de costume. Dessa vez, no entanto, algo estava diferente. O cachorro não estava lá. James sentiu um incômodo súbito, algo difícil de explicar, como se aquele pequeno pedaço de sua rotina tivesse sido arrancado de forma abrupta. Olhou ao redor, tentando ver se o cão estava por perto, talvez escondido entre as árvores, mas não havia sinal dele. Intrigado, James continuou dirigindo, mas a ausência do cão o incomodava mais do que ele gostaria de admitir. Os dias passaram, e o lugar onde o cachorro costumava ficar parecia mais vazio a cada vez que James passava por ali. Até que, uma semana depois, ele decidiu investigar. Num sábado, pegou o carro e dirigiu até o quilômetro 53, desta vez sem pressa. Estacionou na beira da estrada e caminhou até o local exato onde sempre via o cachorro. Ali, entre as árvores, percebeu algo que nunca havia notado antes. Uma trilha estreita que levava para dentro da floresta. A curiosidade voltou a queimar em James, mas dessa vez havia algo mais profundo. Sentia como se tivesse sido convidado a seguir aquele caminho. Sem pensar muito, seguiu a trilha. O silêncio da floresta era profundo, quase inquietante, quebrado apenas pelo som de seus próprios passos nas folhas secas. Após andar por alguns minutos, James viu, entre as árvores, uma pequena cabana velha e desgastada pelo tempo, parcialmente encoberta pela vegetação. O que mais o surpreendeu foi que, em frente à cabana, sentado de forma solene, estava o cachorro. Seus olhos se fixaram nos de James e, pela primeira vez, ele não rosnou. Em vez disso, ele apenas observou, como se soubesse que James finalmente havia encontrado o que ele guardava. James parou por um instante, tentando entender o que aquela cena significava. Sentiu o peso do mistério pairando sobre ele, como se o cão fosse mais do que parecia. A porta da cabana estava entreaberta. James hesitou, mas a sensação de que havia algo lá dentro, algo que ele precisava ver, era irresistível. Com o coração batendo rápido, ele se aproximou da porta. "Qual é o seu nome?"
Perguntou James, rindo sozinho de sua própria pergunta, certa manhã. Eu vou te chamar de Chester. Que tal? Chester parece bom. O cão impassível lambia os restos do que James havia trazido. Seus olhos castanhos, cansados e distantes, não demonstravam nenhuma emoção, apenas a fixação no alimento à sua frente, como se todo o resto fosse irrelevante. James suspirou, mas não desistiu. Chester, um dia você vai vir comigo, sabia? Disse ele, meio brincando, meio acreditando naquilo. Mas o cachorro, como sempre, voltou para sua posição habitual, sentando-se na mesma postura rígida e vigilante, à beira da estrada, ignorando-o. Aquela cena começava a se repetir quase que diariamente, como uma coreografia meticulosamente ensaiada. James chegava, oferecia comida, conversava um pouco, e Chester, invariavelmente, retornava ao seu posto. No entanto, certo dia, algo mudou. James, já intrigado com o comportamento de Chester, havia começado a perguntar por ele quando parava em estabelecimentos locais. Nas conversas casuais, percebeu que ninguém sabia exatamente de onde o cão tinha vindo. Não havia casas próximas, nem fazendas que pudessem ser a origem do animal. A única explicação plausível era que ele tivesse vindo de longe, muito longe. Foi em uma dessas conversas despretensiosas, com um comerciante de uma loja de conveniência à beira da estrada, que a verdade começou a emergir. Ah, aquele cachorro, disse o homem atrás do balcão, limpando as mãos num pano sujo. Ouvi dizer que foi deixado ali faz uns anos. O dono nunca mais voltou. Um sujeito sem coração, se me pergunta. James franziu o senho, sentindo uma estranha pontada de inquietação. Deixado? Perguntou ele, um nó se formando em seu estômago, como se já soubesse a resposta antes mesmo de ouvir. Sim. O homem deu de ombros como se aquilo fosse um fato comum. Abandonado na estrada. Ele fica lá desde então, esperando. Uma pena, mas acontece muito por essas bandas. James sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. As palavras do comerciante ecoavam em sua mente, transformando a imagem que ele tinha de Chester. Voltou à estrada no dia seguinte, agora com o conhecimento que mudava completamente sua percepção do cachorro. Chester não estava ali por acaso, ou porque gostava do lugar. Ele estava esperando. Esperando por alguém que, James sabia agora, nunca mais voltaria. Quando estacionou o carro naquele ponto familiar, sentiu o peso da verdade nos ombros. Chester, como sempre, estava lá, levantando a cabeça para observar o carro de James se aproximar. Mas agora James o via de maneira diferente. Não era apenas um cão desconfiado, era um ser que por 5 longos anos manteve uma esperança infundada, preso a uma promessa não cumprida, a um dono que nunca retornaria. Se inscreva no canal e deixe o like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias reais que aconteceram e marcaram o mundo animal. Ah, Chester, murmurou James ao sair do carro. O cão, ainda em sua postura de guardião silencioso, fixou o olhar nele, mas não se moveu. James se agachou, observando-o com uma mistura de tristeza e admiração. Havia uma dignidade imensa naquele animal, uma fidelidade quase dolorosa. Determinado, James decidiu que faria algo a respeito. Não podia deixá-lo continuar naquele ciclo de espera eterna. Começou a ir todos os dias, sem falhar. Levava comida, água e, acima de tudo, tempo. Sentava-se perto, mas sem invadir o espaço de Chester. Ele sabia que a confiança do cão era algo a ser conquistado aos poucos. Conversava com ele como quem fala com um amigo. Sabia que tem um lugar só de cães esperando para serem adotados? Disse James certa vez enquanto Chester mastigava um pedaço de pão que ele havia trazido. Eu poderia te levar para lá se você quiser. Mas sei que não vai. Sei que você ainda espera por alguém. O cão, como sempre, comia em silêncio, suas orelhas levantadas apenas o suficiente para mostrar que estava ouvindo. Mas no fundo, James sabia que Chester não estava interessado em ser levado para um lugar novo. Não se tratava de falta de comida ou abrigo. Chester estava preso a uma memória, uma lembrança da vida que havia tido, do dono que um dia prometeu voltar. Era como se o cão tivesse decidido, por vontade própria, que aquele pedaço da estrada seria o lugar onde esperaria, custasse o tempo que custasse. As semanas se passavam e James sentia o laço entre ele e Chester se estreitando, mesmo que o cão não permitisse ainda que ele o tocasse.
Mas havia um entendimento silencioso, uma comunicação que não precisava de palavras. Era como se, pouco a pouco, Chester começasse a aceitar que James fazia parte daquela rotina, parte daquele pedaço de estrada que ele chamava de lar. O progresso era lento, mas cada dia Chester parecia confiar um pouco mais. Havia dias em que o cão se aproximava tanto que James quase conseguia tocar-lhe o pelo, mas logo recuava, como se algo dentro dele ainda se agarrasse à ideia de que o verdadeiro dono voltaria. Então, de uma manhã, James chegou ao quilômetro 53 e Chester não estava lá. A ausência foi como um golpe. Ele deu voltas pela estrada, chamou pelo cão, procurou nas redondezas, mas Chester havia desaparecido. Um pressentimento ruim tomou conta de James, e ele soube, de imediato, que algo estava errado. No dia seguinte, a notícia veio. Chester havia sido atropelado. O cão que ele quase conseguira resgatar de sua espera infinita agora estava morto. James sentiu o coração pesado, como se tivesse perdido um velho amigo. Naquela tarde, ele dirigiu de volta para casa, o silêncio preenchendo o espaço onde costumavam estar suas conversas com Chester. Foi então que tomou uma decisão. Se ele não podia salvar aquele cachorro, poderia ao menos dar uma nova chance a outro. Na semana seguinte, adotou um novo amigo. Não seria Chester, mas de certa forma, o novo cão era um tributo ao velho companheiro da estrada. Era como se, finalmente, ele pudesse fazer as pazes com a história de Chester e, quem sabe, dar um fim digno àquele ciclo de espera.